Belezinha? Conteúdo fica gravado. Quem chegar aí atrasado, vê. Na realidade, esse conteúdo aqui, eu sugiro que tanto o de ontem é mais básico, mas esse a partir de hoje, a realidade é essa. A partir de hoje, eu sugiro que todos vocês... Comecei a gravar agora, Igor. Comecei a gravar agora. Teve um saltozinho ontem, né, na parte 3 lá. Esqueci. Sempre que a gente abrir uma nova aula aqui, vocês me lembrem, galera. Me lembrem. Tá, belezinha? Boa noite, Osiel. Boa noite aí, Davino, João Vitor, todo mundo que já está aí na sala. Vamos para cima, galera. Eu sugiro, pessoal, que vocês revejam todas as aulas, certo? Especificamente a partir de hoje, tá certo? Especificamente a partir de hoje. Ontem, como eu disse, é um conteúdo mais básico. A partir de hoje, nós vamos ver isso aqui. Price Action avançado, beleza? Price Action avançado. Deixa eu só conferir aqui isso, para que eu possa acompanhar direitinho a minha tela também. Beleza? E vamos começar a nossa aula. Na matéria de Price Action avançado, galera, em Price Action avançado, o que nós veremos? Nós veremos esses 8 pontos aí. Não hoje, claro, né? Mas nós vamos ver esses 8 pontos aí, que são ondas de Elliott, figuras gráficas, projeções, padrões de candlesticks, rompimento e falso rompimento, pullback, Fibonacci, retração e reversão. E dentro do pullback, eu até esqueci de anotar, mas nós veremos também armadilhas do mercado, tá bom? Pullback e armadilhas do mercado, que são as bear trap ou bull trap. Quem acompanha nos stories aí, eu faço várias operações aí com bear trap e bull trap, que são aqui armadilhas do mercado. Bacana? Então vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, ondas de Elliott. Galera, vou passar toda a questão teórica, beleza? Depois nós vamos para o gráfico, certinho? Então vou passar primeiro essa parte teórica de ondas de Elliott. Vamos reconhecê-las no gráfico. Voltaremos para os slides para vermos figuras gráficas, beleza? E já iniciaremos no gráfico também, conferindo as figuras gráficas, certinho? Então, vamos lá, ondas de Elliott. Deixa eu só admitir que o pessoal está chegando. Ondas de Elliott. De forma resumida, as ondas de Elliott se apresentam em ciclos de 5 ondas, certo? Claro que dentro do mercado nós vamos ver muito mais, pessoal, do que 5 ondas. Só que o padrão gráfico, beleza? O padrão gráfico que caracteriza as ondas de Elliott, elas são determinadas por 5 ondas, beleza? Que são 3 ondas de propulsão e 2 ondas de correção. Como está aí no slide, se apresentam em ciclos de 5 ondas de tendência e 3 de correção no sentido contrário à tendência. Então, primeiro, eu tenho, dentro dessa perspectiva de ondas de Elliott, a primeira coisa que eu tenho que observar é tendência, galera. Sempre isso. Observei a tendência. Esse gráfico aqui, ele está em uma tendência de alta. E nesse gráfico nós temos o quê? Onda 1, onda 2. Esse movimento todo aqui seria onda 3, onda 4, onda 5. E essa é a primeira parte das ondas de Elliott. 3 ondas de propulsão e 2 de correção. Quem me acompanha sempre veio falando que uma coisa é correção, retração. Outra coisa é reversão. Dentro da retração acontece esse movimento aqui, pessoal. Ó, propulsão, retração, mas não mudou a tendência. Ele continua subindo. Propulsão,
correção, continua subindo. Então, a correção é sempre essa pernada, essa violinada que o mercado dá contra a tendência principal, todavia mantendo a mesma, certo? Você vê que ele faz uma correção aqui e outra correção aqui. Então, dentro das ondas de Elliott, nós precisamos reconhecer que são 5 ondas principais. A onda 1, propulsão. Onda 2, correção. Onda 3, propulsão. Onda 4, correção. E onda 5, propulsão. Então, vocês lembram que eu falei na aula de ontem que eu preciso identificar a tendência e após identificar a tendência, eu vou operar sempre a favor da tendência. Quando eu identifico uma tendência de alta, eu faço o quê? Compras. E aonde é que eu vou fazer as minhas compras? Vou fazer as minhas compras nas regiões de suporte, certo? Seria nas regiões de suporte. Se nós observarmos aqui, ó, nesse momento aqui, eu teria uma oportunidade de compra. Por quê? Porque lá atrás era uma região de resistência, que foi rompido, e eu teria aqui na correção da onda 4, uma oportunidade de entrar a favor da tendência, acreditando que esse movimento aqui, ó, esse movimento, vou até aqui, ó, esse movimento especificamente, que eu circulei agora, que eu retangulei melhor, ele não é uma reversão, ele é simplesmente uma correção desse movimento grande aqui. Pessoal, fechem o microfone, pessoal, fechem o microfone. Então, eu preciso observar isso. E esse movimento foi o da tendência. E esse outro movimento foi a correção. Se eu conseguisse identificar que eu estou dentro de um ciclo de ondas, onda 1, onda 2, onda 3, quando ele viesse aqui, eu não acreditaria na baixa. Eu acreditaria que ele estaria corrigindo para continuar subindo, certo? Quando ele termina esse movimento aqui, acredita-se, aí sim, após o fim da quinta onda, acredita-se em uma correção A, B e C, que sim, seria agora uma reversão de tendência. O movimento se esgotou a favor da tendência e agora o movimento ele foi esgotado a favor, perdão, a tendência. Beleza? Onda 1. Quando nós formos para o gráfico, aqui fica bem bonitinho, né, galera, para a gente ver. Quando a gente for para o gráfico, ver com o gráfico, você vai ver que não é tão bonitinho, tão fácil assim, mas aqui nós temos as 5 ondas e as de correção A, B e C. Quando a gente for para a figura gráfica, você vai ver que isso aqui formou uma figura gráfica. E essa figura aqui, ó, quem já estudou figura gráfica, sabe que é uma figura que representa reversão de tendência. Então, eu teria aqui uma região de suporte e eu esperaria o rompimento para eu fazer uma venda aqui, nesse ponto. Perdão, aqui nesse ponto, quando rompesse. Isso daqui a pouco a gente já vai ver. Vamos para o gráfico, para a gente entender isso aqui, essas movimentações das ondas dentro do gráfico. Deixa eu procurar aqui um gráfico. Esse USD, deixa eu ver aqui esse EURUSD. Esse EURUSD aqui, deixa eu apagar essa linha de tendência. Você vai ver que, se eu pegar a partir desse momento aqui, a partir dessa pequena lateralização, o mercado veio aqui e ele fez uma pequena lateralização, certo? Esse movimento aqui é um movimento de lateralização. Você vai ver que não tem topo e fundo sendo rompido. Ele está acumulado.
preço sempre vai trabalhar. O preço vai trabalhar com aceleração, acumulação, declínio, acumulação, e aqui ele está acumulado. Ele declinou, certo? Ele vinha de um declínio, e nessa região ele acumulou. Quando ele acumula, a partir desse ponto aqui, nós já vamos conseguir identificar que ele inicia uma tendência de baixa. Por esse candle, um Marubozu, que nós vamos ver na aula de padrão de candle amanhã, ele rompe a consolidação. E você vai ver que inicia um movimento de baixa, um movimento que é confirmado por onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. Aqui, nós chegamos ao final da onda. E eu preciso, Rael, eu preciso reconhecer essas ondas, ficar procurando onda no gráfico. Você não precisa ficar procurando onda no gráfico. Mas você precisa, inicialmente, por isso que eu falei que tudo nós vamos dar por partes para depois nós conseguirmos juntar as peças sem causar confusão na mente de vocês. Ontem falamos de tendência. Vocês lembram da aula de tendência? Aqui eu estou numa tendência de baixa. Sim ou não? Sim. Topos e fundos descendentes. Olha aqui. Se eu marcar, eu tenho topo, fundo. Topo, fundo. Topo, fundo. Fundo. Agora não formou outro fundo. E ela já começa a reverter a tendência. Ela vai lateraliza aqui, e depois possivelmente rompe a tendência. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Mas aqui nesse candle aqui, existe um rompimento de consolidação. Então, eu vou acreditar em quê? Eu vou acreditar em uma tendência de baixa. E essa tendência, ela se confirma. E eu vou ver essa tendência confirmada por topos e fundos descendentes. E agora algo mais. Eu tenho o quê? Ondas de Elliott. E para que elas servem, Rael? Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Vocês lembram que eu falei? Que se eu estou em uma tendência de baixa, eu não compro, eu só vendo. Então, o que é que nós fazemos? Identifiquei que está numa baixa, consolidou, eu colocaria aqui a minha linha de suporte, rompeu, voltou, eu faria venda. Vitória, vitória. Aqui, você vai ter o quê? Uma entrada a favor da tendência macro, porque se nós abrirmos aqui, nós vamos ver que está em uma macro tendência de alta. Você vai ter uma entrada a favor da sua onda que está se formando e você já identificou que está na tendência e agora está identificando que esse movimento aqui, galera, esse movimento aqui não é uma reversão. E aí, ó, aqui eu teria o que? Na aula de padrão de candle, você vai ver. Aqui eu teria um engolfo, olha. Aqui eu tenho um engolfo de alta, que nós vamos ver na aula de padrão de candle. Aí o que que acontece? Eu vou pensar, vai subir, porque deu um engolfo. Mas eu não estou em uma região de fundo máximo. Você pode ver lá atrás, não é um fundo máximo. Já tinha sido rompido. E o que é que eu tenho? Eu tenho ondas de Elliott no gráfico. Eu tenho uma tendência macro de baixa, simbolizada pela média móvel. E eu tenho o quê? Eu tenho ondas de Elliott formando a partir do rompimento dessa consolidação. O preço rompe e forma onda 1, onda 2. Eu acredito o quê? Que essa onda aqui, ela não é uma reversão de tendência. Porque eu tenho alguns fatores me determinando. Tendência macro, baixa. Consolidação
rompida para baixo. Então, eu tenho agora a região rompida como uma região para que eu tenha o meu gatilho de entrada. Acreditando que esse movimento aqui agora não é uma reversão, é simplesmente uma retração. E é confirmada porque o preço desce, faz onda 3, corrige onda 4, desce onda 5, depois ele vai fazer realmente a correção A, B e C. Possivelmente ele ou lateralizou ou reverteu, ele lateralizou aqui e depois subiu, voltando a romper aqui. Vamos procurar um outro cenário? Vamos procurar um outro cenário. Esse canalzinho de baixo aqui vai ser ótimo para mostrar. Bem pequeno, mas você vai ver que acontece muito esse padrão de ondas de Elliott. Você vai ver uma máxima e você vai ver que a máxima é rompida para baixo. Aqui a consolidação, ó. Ela rompe, mas depois ela rompe com muita força para baixo, formando onda 1. Aqui, correção, onda 2. Aqui, onda 3. Corrige onda 4 e desce onda 5. Aqui, aí sim, ela já vai para as suas 3 ondas corretivas, A, B e C. E agora já inicia aqui uma nova tendência. Esse padrão ele se repete muito no mercado. Eu tenho que ficar procurando isso? Não. Mas se você juntar o que eu te ensinei ontem, que foi identificar a tendência, aqui é de baixa. Sim, galera, eu estou tendência de baixa. Olha aqui, topos e fundos descendentes. Aí se eu junto essa primeira característica do mercado, que é identificar a tendência, com essa característica mais avançada, que é identificar ondas de Elliott, nesse ponto aqui, galera, eu teria uma baita oportunidade, porque, perdão, aqui a onda 1, a onda 2, o rompimento aqui na onda 3, agora aqui onda 4, e a descida aqui até a onda 5, vai me demonstrar que essas subidas, elas não são subidas que me identificam reversão. Elas simplesmente estão me identificando uma correção do mercado, o que me deixaria confiante para fazer o quê? Vendas. Vendas. E aqui é na micro, nessa micro, até a média móvel estaria por baixo. Ó. Então, nesse movimento micro, a média móvel nem teria identificado ainda. Beleza? Vamos identificar aqui mais ondas de Elliott. É um padrão que se repete. Não é sempre bonitinho, galera. Não é sempre bonitinho assim. Mas acontece muito no mercado. Aqui, ó. Vamos lá. Juntando a aula de ontem. Eu tenho aqui padrão de alta. Sim. Fundo, fundo, fundo e fundo. E os topos? Topo, topo, topo. Estou numa tendência de alta? Estou numa tendência de alta. E esse movimento aqui, quando eu identifico a tendência e depois eu sei reconhecer o padrão gráfico de onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5, o que eu vou fazer? Eu vou procurar regiões de compra, galera. Regiões que me deem oportunidade de compra. Isso aqui não é estratégia, isso aqui é filtro. Filtro de mercado. Observar o que o mercado está fazendo e entrar a favor dele. Tem alguém falando? Entrar sempre a favor do movimento do mercado. Que é áudio SD. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor da gente mostrar.
Ó. Não é sempre bonitinho. Você tem que aprender a identificar primeiro tendência. Então, beleza, identifiquei tendência. Deixa eu fechar isso aqui. Identifiquei a tendência, estou vendo que estou numa tendência de alta. É clara essa tendência de alta. Pessoal, isso aqui que eu estou explicando, isso aqui serve para opções binárias, isso aqui serve para Forex, isso aqui serve para BMF, para quem opera day trade em BMF. Isso aqui é análise gráfica avançada, certo? Análise gráfica avançada. Isso aqui serve para qualquer tipo de mercado que você for operar, certo? Eu não estou explicando uma estratégia, estou explicando uma análise gráfica avançada. Você seguir o que o gráfico está te dando de indicação para fazer, certo? Então vamos lá. Tendência de alta? Sim. Aqui eu preciso reconhecer que eu tenho uma onda mais macro. Esse movimento vem até aqui. Correção. A onda de número sempre a favor da tendência, sempre, sempre. Vem até aqui, não é a máxima do movimento, não é aqui. E a mínima do movimento vem até aqui. E depois a máxima até lá. Ó. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Aqui, olha isso aqui. Se você identifica isso aqui, o pessoal que está iniciando não se preocupa com o que eu vou falar agora. Galera, olha que pullback maravilhoso a favor da tendência. Olha que pullback extraordinário a favor da tendência. Mas sabe o que é o problema? É que muita gente quer operar assim, olhando isso aqui, olhando vela. Você não tem que ficar preso em quadrante, em 4 velas, em 5 velas, em 20 velas. Nem sei se tem 20 velas aqui. Você precisa aprender a abrir o gráfico. O que que esse... Olha, se eu abro só assim, galera, se eu deixo esse gráfico aqui, eu identifico tendência? Não. Eu identifico onda? Não. Eu não identifico nada. Aprende a abrir o teu gráfico. Agora eu identifiquei uma máxima, uma tendência top de alta. E aí eu vou para o gráfico e vejo, opa, essa movimentação de alta veio até aqui. Então, eu acredito que essa movimentação de alta, de baixa aqui, foi só uma correção. E agora ela vai, e olha até onde ela vai, desce. E agora olha até onde ela vai. Eu começo a olhar o gráfico de outra forma. A não simplesmente ficar olhando suporte, resistência, linha de tendência. Eu preciso olhar o que o gráfico está fazendo. O que o gráfico está fazendo, certo? Porque se eu ficar simplesmente habitolado a isso aqui, galera, não tem como é que eu vou operar aqui? Aí eu vou bater na tendência, bater o suporte, comprei, bater na resistência, vendi. Aí eu chego bem aqui, Ó, galera, olha como isso aqui é extraordinário. Eu chego bem aqui, lembra que eu tenho 2 toques, você, né? Estarei aqui, né? Primeira região de toque, segunda região de toque, aqui até que respeitou, na outra já rompeu com força. Mas eu vou fazer venda, aqui? Não, eu vou fazer compra. Aqui, galera. Eu vou fazer compra. Aonde? Aqui, ó. Na retração. Retração não é reversão, galera. Retração é simplesmente a correção do preço. Esse preço, ele subiu, ele tem que corrigir, ele não vai subir disparado loucamente, não. Se ele sobe, ele corrige, ele volta corrigindo. Se ele sobe, ele volta corrigindo. Se ele sobe, aqui eu já tenho que ficar... Ó, ele desceu e ainda respeitou. Mas aqui eu já tenho que ter cuidado. Por quê? Porque aqui já pode iniciar a reversão dessa tendência aqui. Porque eu já tenho onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Então, aqui eu não sei até onde ela vai. E ela pode vir fazer um movimento total de correção. Aqui ela veio até aqui e ainda teria dado bom uma entrada, né? Mas você tem que observar esse padrão gráfico, ele acontece demais no mercado. Mas sabe o que é demais?
Você só precisa aprender a olhar para ele. Eu estou no mercado lateralizado, bem aqui, ó. Mercado lateralizado. Bem aqui. Certo? Ó, está lateralizado nessa região. Também em M1. Também. Tudo que eu explico aqui com gráfico de M5 é porque eu marco em M5. Minhas entradas são todas em M1. Tá certo? Todas em M1, galera, é melhor para ver. Se botar em M1 aqui, fica melhor ainda para ver. Ó, em M1 é a mesma coisa. Você vai ter só mais velas, mas não muda nada, não. Você só vai ter mais velas. Mas é o mesmo padrão, ó. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Aí, ó. A, B e C. Certo? Você vai ter isso aqui repetidas vezes. Pessoal, isso aqui vai acontecer no gráfico inúmeras vezes. Você não precisa, como eu já disse, ficar... Será que tem onda? Não. Mas você abriu o teu gráfico, numa região como essa, e você vê que ele começou uma alta, aqui pode ser. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Aí ele pode aqui, ó. A, B, C. Certo? Aqui fez de alta, mas ele, na maioria das vezes ele vai fazer de baixa. Depois ele fez uma lateralização. Você precisa aprender a reconhecer isso aqui no gráfico. Porque acontece muito, ó. Tendência de baixa. Tendência de baixa. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, e onda 5 até lá embaixo. Até lá embaixo. Eu só preciso, não vai ser sempre bonitinho, como a gente, mas que lindo. Mas vai acontecer inúmeras vezes. Ó, inúmeras vezes, galera. Você só precisa treinar o seu olho para isso. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Eu vou fazer compra nesse gráfico? Não, galera. O que é que eu vou fazer nesse gráfico? O que é que eu vou fazer nesse gráfico? Eu vou vender. Vender aonde? Aqui. Olha que venda extraordinária. Olha que venda espetacular. Isso aqui é um pullback. Isso aqui é a favor da tendência de baixa. Vocês estão vendo? Eu não estou identificando as ondas. Não estou conseguindo ver isso. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. Mas você está vendo que é uma tendência de baixa. Por quê? Porque você está vendo isso aqui, ó. Fundo, 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 topo, 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 topo. Então você vê que esse topo aqui, volte a sua atenção para esse topo. No momento que o gráfico estivesse se movimentando, o que eu teria aqui? Eu teria um rompimento de resistência, eu teria uma formação de tendência já com ondas de Elliott. Onda 1, onda 2. Olha onde a onda 2 veio, galera. Olha onde a onda 2 veio. Olha isso aqui, meu irmão. Olha isso aqui. Onda 1, a onda 2 veio exatamente no pullback, galera. Só que é muito arriscado pegar na onda 1, porque a gente não sabe se vai ser a onda 1 e aqui a onda 2. A gente só consegue identificar a partir de onda 1, fez onda 2, desceu aqui sim eu sei que é a onda 3. Aqui eu tenho certeza. Mas aqui eu não teria, porque ela poderia ter feito isso e poderia ter ido buscar lá em cima e ter lateralizado aqui dentro. Mas a partir do momento que ela faz essa pernada de baixa, onda 1, e aqui onda 2, nós não teríamos esse pullback, certo? Mas só para como respeita. Aqui ela faz onda 3 até aqui embaixo. Na onda 4, ela busca aqui, olha a perfeição desse movimento. E na onda 5, ela despenca, galera. Vocês estão conseguindo identificar esses padrões? Estão conseguindo entender e identificar no gráfico? Acontece demais. Isso aqui sabe o que é demais? Demais. Deixa eu só. Me respondam aí no chat se vocês estão entendendo. Me respondam no chat se vocês estão entendendo, galera. Ok?
Beleza, beleza. Então, vamos lá. Nós temos esses padrões acontecendo tanto em tendência de alta, como eu mostrei, como em tendência de baixa, certo? Tendência de baixa. Aqui lateralizou, aqui não formou, mas você identificaria por topos e fundos. Isso, você só... Ó, lateralização. É isso que vocês precisam começar a observar no gráfico. Ó. Lateralização, tendência. Certo? Tendência, lateralização. Isso que vocês começam a observar no gráfico, e aí vocês começam a dar entrada só observando a tendência, sem... Meu Deus do céu, o tamanho desse gap. O que foi isso aqui, moço? Ah, foi na abertura do mercado. Foi na abertura do mercado. Então, você vai observar a tendência. Você quer vela de notícia? Eu gosto de marcar em M5, galera, porque no M5 tem menos ruído, fica mais fácil. Mais fácil de você identificar os movimentos, ó. Mais fácil. Ele nem sempre é bonitinho, perfeito, não, ó. Aqui seria a onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. O que que eu faço? Eu faço compra. Se eu identifiquei tendência de alta, o que que eu faço? Eu faço compra. Olha uma compra nessa região, galera. Se eu tivesse marcado nesse topo, ou se eu tivesse marcado nesse topo, eu teria entrada. Se eu marco nesse topo, eu teria entrada. Olha como busca perfeitamente aqui. Busca perfeitamente aqui. Isso aqui, essas questões de gatilho de entrada, a gente vai mostrar tudo. Só quero que vocês entendam, esse padrão. Deu para entender o padrão gráfico de ondas de Elliott? Vai acontecer demais, galera. Isso aqui vai acontecer no mercado, ó, repetidas vezes. Mas aí tem esses ruídos aqui. Você pega até a máxima do movimento. Até a máxima do movimento. O movimento veio até aqui e aí fez uma correção aqui. Onda 3, aí onda 4, aí onda 5. Você pega, aí você vai ter o quê? Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui. Quando ele rompe aqui, ó. Quando ele rompe essa região, olha onde ele busca pro back. E aí eu tô o quê? Eu tô na formação de uma tendência de alta, pessoal. Formação de tendência de alta. É isso que vocês precisam começar a identificar dentro do mercado. Essa padronização do mercado. O mercado ele vai se movimentar dessa forma, ó. Que ele está lateralizado, beleza? Mas aqui, ó, aqui ele está em queda. Aqui o mercado está em queda. Aqui eu já estou vendo que esse mercado está caindo. Onda 1, 2, 3, 4, 5. Olha essa possibilidade de entrada aqui. Vou até aumentar o gráfico. Olha essa possibilidade de entrada aqui, ó. Olha isso aqui. Rompeu, voltou, você venderia. Por quê? Porque você já identificou as ondas. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4. Olha como o preço despenca lá para baixo. Certo? Vamos ver se nesse momento a gente consegue identificar esse padrão? Porque com gráfico parado a gente desenha até avestruz correndo. Não dá para desenhar um padrão, um gráfico ainda, mas já dá para identificar que ele está numa tendência de baixa. Ele está no momento de formação do gráfico, em que momento exatamente identificaria uma onda de Elliott? Tipo na onda 3 ou onda 4. Pronto. Tipo nesse movimento aqui do gráfico, ó. Nesse movimento aqui do gráfico. Você abre o gráfico agora. Abriu agora. Nesse momento. Aí você vê o quê? Você vai olhar os candles. Poxa, eu tenho aqui, ó, um Harami. Aí eu abro o gráfico. Aí eu coloco uma linha bem aqui, eu vejo, ó. Isso aqui é uma região de fundo, ó. Ó, fundo. Tá vendo esse fundo aqui atrás? Então, eu posso estar tendo uma reversão. Aí eu tenho um Harami, eu tenho uma pinça. Aí eu olho e eu faço isso aqui. Eu tenho ondas de Elliott aqui. Eu tenho uma baita de uma descida. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. Eu vou fazer o que aqui? Nada. Porque eu já perdi as ondas. Tudo indica que a partir desse momento, esse mercado vai subir, galera.
eu já tenho o quê? Eu já tenho ondas de Elliott que desceram, eu já tenho região de fundo e eu já tenho padrões de Kendalls me mostrando a descida. O que é que eu vou fazer aqui? Esperar a confirmação da nova tendência. E como é que eu vou saber? A partir da formação de topos e fundos ascendentes. Vocês confirmam, nós estamos em tempo real, que aqui eu tenho topos e fundos descendentes, galera. Só que vocês estão vendo que o preço não rompeu aqui e não formou outro fundo aqui. Então, eu já tenho alguns indicativos. Eu tenho aqui nesse momento onda 1,